O livro de Romanos é a primeira das epístolas, que são cartas destinadas a um povo, um grupo de pessoas, e aqui acompanhamos o ministério de Paulo durante suas viagens para passar às pessoas os ensinamentos de Cristo. Neste livro, o apóstolo relata sobre a justiça de Deus, condenando uma vida de pecados, deixando clara a importância de Deus e enfatizando a necessidade de crermos no Senhor, contando com mais outros diversos ensinamentos muito interessantes ao longo dos 16 capítulos. Então, assista até o final para não perder nada. Paulo começa falando sobre a missão de espalhar o Evangelho de Jesus, sobre como ele é o Messias Salvador e ressuscitou dos mortos como o Filho de Deus. E ainda neste primeiro capítulo, ele fala sobre a justiça do Senhor, afirmando que as nações do mundo, com o passar do tempo em que foram surgindo, acabaram se corrompendo, adorando a falsos deuses e fazendo outras coisas erradas. E Israel está no meio disso também, sendo piores ainda, pois conheciam a lei de Deus e a desprezaram. Paulo afirma que os judeus não estão em uma situação melhor do que os gentios, os não-judeus. Todos estão debaixo do poder do pecado, mas também cada um pode ter uma nova chance por meio de Jesus, que recebeu todo o peso do pecado e o superou após ressuscitar. Através da fé nele, Deus aceita a todos que seguem a sua palavra. É pela graça, e não pelo fato de ser judeu, circuncidado ou seguir todas aquelas leis judaicas. No capítulo 4, o livro fala sobre Abraão, usando-o como exemplo de fé, pois ele em momento algum duvidou das promessas de Deus de que ele seria pai de uma grande nação. Sendo assim, ele creu no Senhor e por isso foi aceito por ele, e é assim que funciona. Depois, Paulo descreve Adão, o primeiro homem, e que através dele o pecado entrou em toda a humanidade e reinou. Só que aí é feito um paralelo dele com Jesus, o novo Adão, e que assim como uma única ação do primeiro trouxe a maldade, uma única ação de Cristo, seu sacrifício na cruz, trouxe a salvação. Capítulo 5, versículos 16 e 17 dizem: Não se pode comparar a dádiva de Deus com a consequência do pecado de um só homem. Por um pecado veio o julgamento que trouxe condenação, mas a dádiva decorreu de muitas transgressões e trouxe justificação. Se pela transgressão de um só a morte reinou por meio dele, muito mais aqueles que recebem de Deus a imensa provisão da graça e a dádiva da justiça reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. Paulo afirma que escolher seguir a Jesus significa deixar para trás o mundo. Nas palavras do livro, morrer para o pecado e viver para Cristo. O seu sacrifício matou a nossa versão antiga e pecaminosa, dando-nos uma nova chance ao ressuscitarmos com ele. E assim, podemos viver uma nova vida unida com Jesus. E como podemos ver também nesses versículos, o batismo representa essa passagem, afogando a vida pecadora e subindo de forma renovada. O autor também revela que as antigas leis da Torá, mostradas a Moisés, são boas sim, e representam a vontade de Deus, mas elas não foram capazes de manter o povo de Israel em santidade. Eles se perderam e fizeram o contrário do que elas diziam. Na verdade, esses mandamentos tornaram a nação ainda mais culpada, pois conheciam o caminho, mas faziam questão de não o cumprir. Jesus é a solução para isso. Não há condenação para os que verdadeiramente estão com ele. O Messias pagou por todo esse pecado através da sua morte e ressurreição. E então, Cristo liberou o seu Espírito em sua nova família para transformar seus corações e para que eles realmente possam cumprir as vontades de Deus. Capítulo 8, versículos 3 e 4 dizem: Porque aquilo que a lei fora incapaz de fazer por estar enfraquecida pela carne, Deus o fez, enviando seu próprio Filho, à semelhança do homem pecador, como oferta pelo pecado. E assim condenou o pecado na carne, a fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Paulo demonstra estar triste por aqueles de seu povo que não creem em Jesus como Messias, e reforça que não só por ser um descendente físico de Abraão, que alguém é membro da aliança com o Senhor. Dentre os filhos deste homem, Deus escolheu apenas Isaque para seguir com a promessa, e já entre os filhos gêmeos dele, escolheu apenas Jacó,
e agora escolhe aqueles que seguem a Jesus para se aliançar. E no capítulo 10, ele volta a focar em Israel do presente, mostrando que o motivo pelo qual eles rejeitam Jesus é porque estão baseando a sua relação de aliança com Deus nos desempenhos dos mandamentos da Torá, sem reconhecer o que o Senhor fez através de Cristo para criar uma nova família baseada na fé. Paulo diz que Deus não rejeitou seu povo, e existem vários judeus que reconhecem a Jesus. O autor é um deles. Mas há muitos que também não o reconhecem, e Deus foi capaz de usar a sua rejeição para os seus próprios propósitos, como fez bastante no passado. E isso fez com que o evangelho se espalhasse bastante mundo afora, para os gentios, descrevendo essa família da aliança de Deus como uma grande oliveira. Os que rejeitam a Jesus são como galhos quebrados, e os gentios que abraçaram Cristo são como galhos de outras árvores, mas que foram unificados a esta, como você pode ver na imagem. Nos capítulos 12 e 13, ele demonstra que a união será alcançada através do compromisso de amar e perdoar uns aos outros, e esse amor será evidenciado pela comunidade da aliança, usando suas variadas habilidades para servir na congregação, assim como pela prática da humildade e do perdão. Enquanto nos capítulos 14 e 15, o foco se volta especificamente para questões que estão gerando divisões étnicas da comunidade romana. Essas controvérsias incluem debates sobre práticas alimentares judaicas e sobre o sábado, onde Paulo ensina que essas práticas não devem ser critérios para determinar quem pertence à família de Jesus, mostrando que quando as pessoas têm opiniões divergentes sobre questões culturalmente significativas, mas não essenciais, é importante aprender a respeitar essas diferenças. E Paulo conclui a carta com elogios a Febe, uma grande líder da igreja de Cencreia, que teve a honra de transmitir e possivelmente ler essa carta em voz alta pela primeira vez para as igrejas romanas. Ele também envia saudações sinceras a pessoas queridas que ele não vê há muito tempo. E assim, terminamos este resumo. Deus te abençoe e tchau!